Olá, primeiro A, primeiro B, de formação docente, disciplina Fundamentos Psicológicos da Educação. Esse é o terceiro vídeo que eu faço, é o último de revisão, pelo menos da escola nova. Eu vou falar um pouquinho sobre o De Crolles, Jan-Ove De Crolles, belga. No vídeo passado, no primeiro vídeo eu falei da psicologia, enquanto ciência, psicologia e educação. No segundo vídeo eu falei da Maria Montessori, dando privilégio para os autores da escola nova. E hoje vou falar, e agora nesse vídeo vou falar um pouquinho do De Crolles. Explicando novamente essa pronúncia, ele, apesar de ser belga, a maior parte do tempo viveu na França. A França teve sempre esse costume de receber, ao longo da sua história, pensadores de vários lugares, né? De toda a Europa, do leste europeu, então nem se fala, né? Grande parte dos pensadores ali que são tidos como franceses, na verdade foram para a França para fugir de alguma perseguição. Eu cito de decor agora o Émile Cioran, entre outros autores. Mas enfim, vamos preocupar um pouquinho em relação ao pensamento da psicologia da educação. O nosso tema principal aqui é psicologia da educação. A psicologia na educação, tá? Por isso que eu usei o De Crolles, que é um autor que vocês verão em outras disciplinas, não comigo, mas com os professores. Uma maneira de facilitar o entendimento. Vamos lá? Eu mandei uma apostila para vocês, paginada. Na página 4, eu fiz uma resenha bem breve ali do livro Coleção Grande Educador de De Crolles. O De Crolles tem uma escrita um pouco mais densa, então é complicado você ler as obras dele. Não recomendo. Tem que ter uma base bem complexa ali de conhecimento de anatomia humana, de psicologia. Então, em outro momento, vamos evoluir primeiro, em outro momento eu posso sugerir uma leitura. Eu sugeri para você ler Montessori, mas eu não sugiro para você ler De Crolles, porque eu acredito que dificilmente você irá compreender. Então eu trouxe um comentador, para ficar mais fácil, tá bom? Vamos lá? Quem comentador que eu trouxe? Basicamente os especialistas do Ministério da Educação em 2006, que fizeram esse projeto para explicar melhor autores tão densos para a gente. O De Crolles e a Montessori são bem similares em alguns pensamentos, e eu vou ler alguns trechos aqui da obra para vocês entenderem pelo menos um pouco desse autor. Ele também aproximou a psicologia da educação. Ele está no contexto do final do século XIX e início do século XX. Tá? Então está dividindo o mesmo espaço. Nunca teve, de certa forma, nunca educou tantas crianças assim. Tentou em um dado momento ali fazer uma espécie de escola experimental, onde as crianças trabalhavam em serviços manuais. Por exemplo, ele não ensinava matemática falando, ele fazia a criança cortar tábua, desenvolver as coisas, e acabou fracassando. Uma hora faltou dinheiro, ele teve vários problemas financeiros. Mas a teoria dele fica algumas coisas que não são interessantes nos dias de hoje. Lá na página 4, ele defende que as crianças sejam ensinadas juntas. Tanto as crianças chamadas de normais, como as especiais. Ali na página 5 tem um título chamado da Psicologia à Pedagogia. Por essa razão que nós escolhemos esse autor. Aí coloca assim: a escola não apenas prepara pouquíssimas crianças para a vida, como também se constitui para muitas delas como um obstáculo em seu desenvolvimento. Ou seja, se você não compreender quais características são essenciais para a criança, ao invés de você produzir um cidadão mais consciente, um cidadão desenvolvido, você vai criar, na verdade, um ser que, usando a linguagem da época, é um castrado, que não vai aprender nada sobre nada, que vai se reprimir, que vai ver na escola como um ambiente de terror que limita as suas vontades, certo? Outra frase dele: a escola impõe, da página 5, a escola impõe o silêncio e a imobilidade a seres que devem aprender a agir e se expressar. Depois do entorpecimento físico, ela faz o torpor mental. Então, qual que é a fala dele? Já não vimos em autores aí anteriores que as crianças aprendem em grande parte pela experiência? Certo? Se elas aprendem pela experiência, o que eles usam para aprender? Necessariamente os sentidos. E qual que é a lógica de você fazer uma criança ficar sentada o tempo todo, usando somente a audição, te ouvindo falar? É isso que ele diz.
Qual que é o sentido de eu fazer a criança ficar estagnada em um mesmo espaço ali? Então, em vez de eu formar, eu vou destruir a criança. Aí ele continua na página 5, nós somos por demais intelectuais, demais contemplativos. Nós esquecemos que houve um tempo no qual nosso trabalho mental não nos era assim tão fácil e que nos foi necessário ultrapassar uma série de etapas para nos adaptar ao trabalho cerebral puro. Eu vou fazer uma pausa e abrir uma aspas aqui. Ele está dizendo que, sabe quando você aprende a dirigir? E eu estou dando um exemplo de dirigir, eu sei que no primeiro ano quase ninguém dirige, mas você sempre vê alguém dirigindo, seja motorista de ônibus. Você não vê o motorista de ônibus todo o tempo pegar e olhar no câmbio assim. Aqui é a primeira, aqui é a segunda, alternar os pedais, qual pedal que eu vou fazer agora e ficar nessa sensação. Quando você está aprendendo a dirigir, isso para qualquer coisa, qualquer ato. Quando você está aprendendo a pedalar, você se concentra no equilíbrio da bicicleta, você se concentra na relação embreagem-acelerador, se for um carro, um ônibus que seja. Aquilo te exige um enorme esforço para você aprender. Com o tempo, você percebe que é automático. Eu estou dirigindo, eu não presto atenção no que eu estou fazendo, na minha relação de embreagem acelerador. Andando de bicicleta, não estou pensando no equilíbrio, eu estou olhando se o trânsito, outras coisas. O que eu quero dizer com esses exemplos do trânsito para vocês? Que conforme aprendemos a escrever, a raciocinar melhor, a interpretar um texto, a combinar frases, nós esquecemos dos rudimentos, do qual era a base que me ensinou a chegar ali. Eu não fico olhando na frase que eu escrevo, a menina foi até a festa, eu não fico prestando atenção qual parte que é o artigo, qual que é o verbo, qual que é o sujeito, como se faz a separação silábica. Eu simplesmente escrevo como um processo natural. Então, para ensinar a criança, é necessário eu fazer uma retrospectiva histórica do que é aprender. Não vou achar, o que para mim é uma coisa totalmente idiota, para ela tem um sentido muito amplo porque ela não passou por aquilo. Então é por isso que você vê umas brincadeiras, professor, mas em que essa brincadeira ajuda a criança? Isso é muito idiota. Em que tal coisa ajuda? É idiota para nós agora que já passamos por uma etapa muito ampla, mas para ela que está no início, é necessário você relembrar esses rudimentos. Lembrar que não é tão lógica assim essa linguagem que nós usamos. Não basta eu olhar e aprender, certo? Aqui ele está nos informando por meio da psicologia da educação que se faz necessário retomar, começar do início, ter calma, esperar a criança desenvolver progressivamente. Então ele é bem fiel, bem análogo ao método montessoriano, até porque eles trocavam experiências nos encontros, como eu já disse para vocês. Na página 6, ele tem umas frases que são bem interessantes. Ele diz assim: do interesse ao centro do interesse ao título. A escola como meio natural, simples e sincero, como um ambiente vivo e não como um reprodutor de hieróglifos sem sentidos, que são as letras e os números. Esses surgirão para registrar as observações feitas dos primeiros. O que ele está nos informando? Que para a criança, não é que não deve ensinar a escrever e a contar, mas esse ensino ele só vem após ela passar pelas experiências práticas da vida, após ela perceber pelos sentidos como as coisas funcionam. Tá? Ali no título, ainda na página 6, ele diz assim: a criança nasce menos preparada do que qualquer animal. A inteligência é destinada a realizar adaptações não realizadas pelos instintos, e é maior na criança do que qualquer animal. A proteção familiar e social constituem obstáculos à manifestação de certas tendências, já que as necessidades são satisfeitas com antecipação. Bom, traduzindo, para educar a criança é necessário conhecer muito de psicologia. Por quê? Porque ao contrário dos animais, em que toda a programação está na genética, um animal instintivamente age correto, a criança ela passa por um processo artificial. A educação é uma intervenção artificial. Então você precisa conhecer o que ela é capaz, estipular meios e metas e tentar usar uma didática, um método de ensinar que seja eficiente, que parta
Aqui tem uma frase assim que ela está no contexto da escola nova, que parte dos centros de interesse da criança. Centros de interesse é uma definição da escola nova. Qual que é o centro de interesse de uma criança? Qual que é o principal centro de interesse? Veremos em Vygotsky, futuramente, que a brincadeira é um dos principais centros de interesse da criança. Então o teu aprendizado necessariamente ele tem que partir da brincadeira ou ele irá partir de lugar nenhum, tá? Fica claro? Não sei se vocês conseguiram. Eu acredito que as questões que eu passei para vocês sobre o De Crowley, qual que é a influência dele de Montessori, as nuances são bem pequenas entre eles, né? O que ele critica? Ele critica uma escola que só escreve, que só domina, que não leva em consideração o centro de interesse das crianças. Os dois fazem parte da chamada escola nova, certo? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. O próximo vídeo eu falarei sobre o eu na psicologia, relembrarei para vocês sobre o que nós vimos e em seguida trocaremos de autor, que é o Burroughs Frederick Skinner. Até, gente!